Poder e Contrapoder, por André Singer. Nessa semana, a Rádio USP tem pedido aos seus colunistas para fazer um comentário a respeito dos 50 anos de 1968. Professor André Singer, qual o seu comentário? Olha, eu achei muito interessante essa proposta da Rádio USP e eu decidi me manifestar da seguinte maneira. No ano de 1968, mais ou menos nesse período, final de novembro, o Brasil estava caminhando na direção de um forte endurecimento do regime militar, que acabou sendo a edição do AI-5 no dia 13 de dezembro de 1968. Até então, embora já estivéssemos sob ditadura desde 1964, havia alguns espaços de liberdade, tanto é assim que o movimento estudantil continuava ativo. Na verdade, teve uma atividade muito intensa entre 1967 e 1968, e havia o que se poderia chamar de uma certa liberdade de imprensa, liberdade de cátedra, uma certa liberdade artística que, a partir da edição do AI-5, 1968, ficou muito difícil, né, com a implantação de uma censura sistemática e os chamados anos de chumbo. O que me chama a atenção desse processo é que ninguém sabia o que ia acontecer, né? Na verdade, como se pode lembrar, a ditadura começou com a promessa de que não duraria mais do que um ano, que na realidade o golpe aconteceu no dia 31 de março de 1964, com a promessa de que haveria eleições presidenciais normais em novembro de 1965, que seria o calendário previsto. Portanto, o regime duraria apenas um ano e pouco, com vistas à retomada da democracia. Não foi o que aconteceu, né? No final das contas, o regime durou mais de 20 anos, e no meio disso tivemos ainda esse momento mais dramático ainda, que foi justamente a edição do AI-5, que representou um período muito, muito difícil para o Brasil, ainda mais difícil do que já havia sido a partir de 1964. E essa situação me faz pensar, né, justamente como a questão democrática no Brasil é complicada, como o problema da construção da democracia sempre traz tensões no Brasil e, de alguma maneira, como, digamos, o resultado dos processos políticos é praticamente imprevisível. Pois é, professor. Nesse sentido, é possível fazer uma comparação entre aquele momento e o momento atual do Brasil? Sim, é possível fazer, sempre ressalvando que todo o contexto é completamente distinto, né? Nós estávamos, então, em meio à Guerra Fria entre Estados Unidos e a então União Soviética, o Bloco Socialista, que incluía também a China e outros países do chamado socialismo real. Tudo isso mudou. Nós temos hoje condições de outro tipo, não só no plano internacional, mas também no plano interno. Não obstante essas grandes diferenças, que fazem com que a gente tenha que ter muito cuidado com as comparações, eu acho que a gente vem atravessando desde 2015, e eu tenho procurado chamar atenção para isso aqui na Rádio USP semanalmente, ameaças à democracia. A democracia brasileira, infelizmente, desde 2015, vem sofrendo uma série de percalços. Na minha opinião, nós já discutimos isso aqui várias vezes, houve um golpe parlamentar em 2016, não foi um golpe de Estado, mas foi um golpe parlamentar, e eu acho que nós continuamos a viver um momento muito delicado para a democracia brasileira, que evidentemente eu torço que não tenha um desfecho semelhante ao que ocorreu no ano de 1968 com a edição do AI-5, conforme eu disse na primeira parte desta nossa conversa. Tá ótimo. Obrigado, professor, pelo seu comentário nessa programação especial sobre 1968 que a Rádio USP está fazendo. Até a semana que vem. Muito obrigado e até a semana que vem. Esse foi o cientista político André Singer, que conversou comigo, Gustavo Xavier.
Poder e Contrapoder, por André Singer.